Então, meninos, vamos dar continuidade àqueles nossos temas existencialistas que a gente está vendo dentro da disciplina de sistemas e teorias. Deu branco no nome da disciplina, fala sério. Então, vamos lá. O que o Camon traz pra gente hoje, né? O que eu trouxe do Camon hoje para vocês? O sentido da vida. Quem nunca se perguntou qual é o sentido da vida, né? Todos nós, em alguns momentos da nossa vida, nos perguntamos qual é o sentido disso tudo? Por que eu estou fazendo isso? O que me leva a fazer isso, né? E isso é uma pergunta que nós vamos nos deparar muitas vezes dentro da clínica, né, enquanto psicólogos, né, dentro do nosso trabalho como psicólogo. E quando eu falo dentro da clínica psicológica, gente, eu não estou falando só da psicologia clínica em si, eu estou falando dentro dos nossos trabalhos enquanto profissionais de psicologia. Em qualquer lugar que eu esteja, eu sou uma psicóloga clínica. Eu tenho um olho clínico, eu tenho um olho treinado para avaliar as perspectivas daquele sujeito. E essa questão do sentido da vida é uma dúvida, um questionamento que permeia a nossa vida quase que diariamente e permeia a nossa relação com os nossos pacientes, com os nossos clientes, com os usuários dos serviços, tá? E aí, o que ele fala, né? Que é o que o autor nos diz. A vida enquanto existência única e isolada não tem sentido. O homem existe a partir de suas realizações, não existindo pela sua própria vida isolado do contexto de suas realizações. Então, o que ele está me dizendo? Que o homem ele só existe através das suas realizações. Que para essa minha existência ter sentido, eu preciso realizar alguma coisa, eu preciso produzir de alguma maneira. E aí é que vem muito essas questões, esses questionamentos, né? Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que produzir tanto e tanto? As pessoas muitas vezes chegam num processo de adoecimento que elas não veem mais sentido em fazer coisas que para elas eram importantes. E aí rever, por que até determinado momento da tua vida, aquilo ali fazia sentido e hoje não faz mais sentido para você, tá? Se perguntar nesse sentido, né? Se perguntar nesse sentido é ótimo. Se perguntar por que fazia sentido há um ano atrás, há 2 anos atrás e hoje não faz mais. O que mudou na vida desse sujeito? Como é que estão as vivências, as experiências desse sujeito que fizeram com que houvesse essa mudança na vida dele, tá? Nesse sentido da vida dele, né? A pessoa adulta, ela precisa de realizações, sejam elas afetivas, emocionais, profissionais, para encontrar algum sentido em sua vida. E ainda assim, diante de questionamentos que invoquem o porquê da existência humana, a vida, a morte, as doenças, o sofrimento, a questão de Deus, a incompreensão do próprio fenômeno da vida. O sentido da vida vai variar de acordo com as situações que envolvem esse pensamento. Então, o sentido da vida, ele varia de sujeito para sujeito. Ele varia de acordo com as experiências de cada sujeito, com como cada sujeito percebe esse sentido e como cada sujeito ele absorve essas experiências e faz essas experiências terem sentido, tá? Quando a gente falou da questão da formação da personalidade, né, do estudo das teorias da personalidade dentro da fenomenologia, eu falei para vocês que a personalidade do sujeito ela é formada tanto por questões genéticas como por questões sociais e também pelas questões experienciais, como que aquele sujeito experiencia determinada situação. Né? E esse sentido da vida tem muito a ver com isso, com como cada sujeito experiencia determinada situação. Tá? O sentido da vida, ele não pode ser inventado, ele precisa ser descoberto. Então, não dá para eu
acordar hoje e dizer, não, a partir de hoje o sentido da minha vida vai ser esse. Não, eu preciso descobrir no meu interior, através das minhas angústias, da minha pesquisa pessoal, da minha essência, qual é o sentido da vida para mim. Tá? Não dá para simplesmente eu ter um estalo e dizer, não, a partir de hoje eu quero que o meu sentido da vida seja esse. Não é algo consciente, meninos, não é algo que a gente controla, tá? É algo que vem de dentro, que faz parte do processo de autoconhecimento, que faz parte de vivenciar as nossas angústias, as nossas experiências, a nossa essência e a nossa existência, tá? Outra coisa interessante também que o autor fala é sobre a transcendência, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma pedra, né? Ou eu tenho um copo aqui, tá? Eu tava bebendo água e eu tenho um copo. Esse copo, ele é um copo, né? Ele não vai além de ser um copo, tá? Ele é um objeto que tem uma dimensão, que ocupa o espaço, tá? E ele não transcende suas formas, ele não transcende os seus próprios limites, o que é diferente do homem. O homem, ele transcende dia a dia os seus próprios limites. O homem, ele transcende os seus limites corporais. Eu não estou presa no meu corpo, tá? Eu posso chegar até as estrelas através da minha imaginação, tá? Das minhas vivências, dos meus devaneios, dos meus sonhos. Então, transcender é isso, é ir além do meu corpo físico, ir além do espaço físico que eu estou ocupando, né? Agora, eu estou aqui diante dessa câmera gravando essa aula, né, essa pequena explanação para vocês e imaginando que essa minha explanação ela vai transcender, vai deixar de fazer parte de mim e vai chegar até vocês, tá? Isso é o que eu estou imaginando no meu pensamento, é como eu desejo, é como eu imagino e só do fato de eu imaginar, isso já aconteceu. Só de eu estar me propondo a realizar essa atividade, a sair do meu padrão da professora de sala de aula e estar aqui fazendo uma proposta diferente, de expor no canal do YouTube, que não só os meus alunos podem ver, eu estou me transcendendo, eu estou indo além do meu espaço, da minha zona de conforto, tá? Do que do que é confortável, do que é básico para mim, tá? Eu tô indo além do que eu jamais imaginei que fosse, né? Quem de nós imaginou uma situação dessa, né? Essa situação que nós estamos vivendo dessa pandemia é uma situação que transcende todas as nossas expectativas, né? Quando que a gente imaginou que a gente vivenciaria uma situação dessa? Tá? Então isso transcende, o homem transcende o tempo e o espaço, o homem consegue antecipar o futuro através dos seus sonhos, o homem consegue vivenciar o passado através das suas lembranças, das suas angústias, das suas memórias, tá? Isso é transcendência, isso é ir além, tá? É pela transcendência que o homem descobre a totalidade de suas possibilidades existenciais, tá? E essas possibilidades, elas não se esgotam mesmo que a vida esteja fadada a se esgotar, como a gente tratou sobre a morte no vídeo anterior, na aula anterior, tá? É através da transcendência que as realizações humanas ganham a dimensão capaz de transformar e até mesmo de redimensioná-la, de redimensionar esse sentido da vida que a gente acabou de falar, tá? E a existência é um contínuo vir a ser, um sempre ainda não, com a possibilidade de um pode ser, na condição de transcendência, se desdobra e faz com que nos projetemos para além das nossas próprias possibilidades existenciais. Então, a nossa possibilidade de transcender faz a gente ir muito além do que o que a gente imaginava, tá? Vocês hoje estão indo muito além do que vocês sonharam imaginar.
Vocês sonharam, imaginaram um curso presencial ali diante do professor, tirando todas as dúvidas, e hoje vocês estão num momento que vocês precisam transcender essa dependência do professor e serem mais autônomos, né? Por mais que a gente saiba o quanto é importante essa figura do professor enquanto mediador, enquanto orientador, esse momento vocês estão se transcendendo, vocês estão indo além do papel de vocês de aluno e sendo o seu autoprofessor, tá? Vocês estão num momento de transcendência maravilhoso. Então é um momento de crise, é um momento difícil. Às vezes a gente fica irritado, a gente fica cansado. Nossa, eu não queria estar passando por isso. Eu não escolhi isso, né? E eu tô falando de mim, da Márcia. Eu não gostaria de estar assim, né? Mas eu estou me reinventando, me redescobrindo, transcendendo a minha condição de professora, assim como vocês estão transcendendo a condição de vocês de alunos, tá? Isso só mostra o quão capazes vocês são, o quanto vocês serão psicólogos de excelência, tá? E aí, só pra gente fechar esse videozinho, pra não ficar muito longo, né? Eu vou produzir outro depois, né? Ele vem falar do termo autenticidade, que quem primeiro falou em autenticidade foi o Heidegger, né? E mais tarde o Sartre retomou esse tema e deu o seu próprio sentido a esse tema da existência, tá? A vida autêntica é a que se baseia numa apreciação exata da condição humana. Então, me apreciar enquanto humano, E o que é essa condição humana que precisa ser apreciada? É aquela essência lá, né? É aquela Márcia que se irrita, que é bondosa, mas ao mesmo tempo não consegue ser bondosa com pessoas que lhe fazem mal. Então eu preciso apreciar essa minha condição humana, aceitar e compreender essa minha condição humana, deixar o meu papel de julgador, de juiz de lado, né? A gente já vive numa sociedade que nos julga tanto, então nós não precisamos nos auto-julgar. A gente precisa apreciar essa nossa condição humana, com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, com todas as suas benevolências e também com as suas maldades. Por que não? A gente precisa apreciar essa condição humana numa totalidade, de uma forma a ser acolhida essa nossa condição humana. A nossa condição humana, ela precisa ser apreciada, ela precisa ser amada, ela precisa ser acolhida. E isso é autenticidade. A isso o Heidegger, o Sartre deram o nome de autenticidade, de apreciar a essência, a exata condição humana, tá? A busca da autenticidade é a própria busca da condição humana naquilo que ela tem de mais peculiar e sublime. O que é isso aqui se não a essência, gente, que a gente tratou na aula anterior? Tá? A consciência de si e do outro. Essa questão da consciência de si e do outro, ela é muito importante, né? Quem tem irmão, né? Matheus tem irmão, Kathleen não sei, Maria... Gente, eu não sei se vocês têm irmão, não. Só sei do Matheus, que tem a Rita. O irmão Jorge tem um monte de irmão também. A Vanessa não... A Jéssica eu não sei. A Mirelle tem uma irmã, se eu não me engano. Minha gente, que horror, me falem dos irmãos de vocês, tá? Por que muitas vezes a relação entre irmãos é tão conflituosa? Porque os irmãos, muitas vezes, eles têm dificuldade em entender essa consciência de si e do outro, né? Essa roupa é da minha irmã, mas eu vou lá e pego e uso sem pedir, porque falta essa delimitação, esse limite dentro da família. Isso vem lá de trás, né? Muitas vezes os pais nos obrigam a dividir as coisas com o irmão, né? Esse menino não pode se tornar egoísta, vou dar um irmão para ele não ser egoísta. E aí acaba que essa criança, ela perde
essa consciência do que é dele e o que é do outro. E enquanto isso estiver acontecendo dentro de casa, esse conflito ele é mediado de uma forma mais tranquila. Mas a partir do momento que isso acontecer lá fora, que esse sujeito passa a invadir o espaço do outro lá fora, isso acaba trazendo consequências graves para eles. Tá? Então, desde sempre, desde cedo, orientar as famílias a ensinar para as crianças o que é seu e o que é do outro, tá? Respeitar esse limite. É na autenticidade que o homem se torna, através da consciência, homem na busca dos valores que irão determinar-lhe essa condição. Então, o homem ele vai investigar quais são os seus valores, qual é a sua essência, o que vai lhe fazer parecer, o que vai lhe fazer tornar essa consciência humana. Tá? O que vai ser essa condição de humano, tá? E isso é autenticidade, é se reconstruir, se avaliar e se aceitar nessa exata condição humana. Tá bom, galerinha? Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever e de curtir o meu canal, tá bom? Porque se nada der certo eu vou virar youtuber, tá? Beijo!